Olá, nós estamos nos aproximando de uma grande festa, uma grande celebração, que é a Páscoa, que acontecerá nesse próximo domingo. E para que tenhamos uma compreensão mais profunda a respeito do que é a Páscoa, nós precisamos nos relembrar, nos voltar àquilo que é verdadeiramente o significado da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, Deus, através de Moisés, ele institui a primeira Páscoa. E nessa Páscoa, a direção do Senhor era que cada família pegasse um cordeiro e sacrificasse esse cordeiro, imolasse esse cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido nos umbrais e nas laterais das portas, para que o anjo da morte, o destruidor, que passaria na última praga que veio sobre o Egito, não entrasse nas casas onde estivesse essa marca, esse sinal do sangue, e matasse os primogênitos. E esse ato profético era um apontamento para Cristo Jesus, para a obra redentora de Jesus, para o sacrifício que ele faria em nosso favor. Porque o cordeiro ali em Êxodo capítulo 12 representa Jesus. E desde Êxodo capítulo 12, da instituição da primeira Páscoa, passou-se todos os anos, anualmente, um cordeiro ser sacrificado para que o pecado fosse perdoado, o pecado do povo fosse perdoado. Mas os pecados não eram perdoados, os pecados eram cobertos. Então, diariamente, anualmente, eram oferecidos sacrifícios para que os pecados fossem perdoados. Mas como eu havia dito, não eram perdoados, eram cobertos. E Jesus, quando ele reúne ali os seus discípulos na última ceia que aconteceu em uma Páscoa, e Jesus, na última ceia com os seus discípulos, ele os reúne em uma véspera de Páscoa. E ele fala que ele seria entregue, ele seria crucificado. E Jesus, na última ceia com os discípulos, ele os reúne em uma véspera de Páscoa e ele fala que ele seria entregue. E na sexta-feira, que hoje nós nomeamos Sexta-feira da Paixão, Jesus ele é sacrificado, ele é morto, ele é imolado, porque o cordeiro ali da antiga aliança de Êxodo 12 apontava para Cristo Jesus, representava Cristo Jesus. E quando João, o Batista, vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em uma sexta-feira, Jesus é morto, ele é sacrificado. E assim como em Êxodo 12 o sangue do cordeiro foi derramado, aspergido ali nos umbrais das portas, para que os primogênitos dos hebreus não morressem, assim o sangue de Jesus foi derramado no madeiro. Todo o seu sangue foi vertido ali no madeiro para que nós fôssemos perdoados, para que nós não vivenciássemos a morte eterna. E o que é a morte eterna? A ausência de vida, uma separação do Senhor. Então, na sexta-feira da paixão, Jesus ele entrega a sua vida, como João diz ali no capítulo 3, nos relata o que Jesus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali Deus entregou Jesus, ele ofertou aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele tinha de mais precioso. E Jesus, em plena submissão, em plena rendição à vontade do Pai, derramou a sua vida ali na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo dado Jesus para morrer no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então ali Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é sacrificado, ele é morto em uma sexta-feira, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então hoje nós só temos nossos pecados perdoados, não cobertos, porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus foi eficaz para perdoar todos os pecados. Porque por meio do primeiro Adão o pecado entrou no mundo, mas por meio de Jesus, o Cordeiro, o segundo Adão, o aguilhão do pecado foi removido. Então hoje nós temos pleno perdão,
nós temos plena libertação e nós podemos desfrutar dessa intimidade, dessa liberdade conquistada por Ele ali na cruz através do seu sangue. E o sangue de Jesus é a moeda da nossa redenção, ou seja, por meio do sangue nós fomos comprados, nós somos resgatados, nós somos redimidos, nós somos justificados. E hoje nós somos livres para viver a vida abundante que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Então, celebrar a sexta-feira da paixão é trazer à memória essa grande entrega, esse grande amor de Jesus ali na cruz. É nos relembrar, é um memorial que precisamos trazer diante de nós, lembrando que alguém nos amou tanto a ponto de entregar a sua vida. Como um cordeiro se entregou humildemente por nós. Então que nessa sexta-feira nós possamos juntos relembrar que hoje nós só temos o perdão dos nossos pecados, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregou na cruz por nós.